Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos e que cada família aqui representada e que representa a igreja sobre a terra seja bem-aventurada. Primeiro, eu gostaria de avisá-los sobre o que vai ocorrer durante a semana, que de praxe é a mesma coisa, tá? Não tem nada a mais. É o culto de quinta-feira às 19h30. O culto no lar eu não tenho nada a respeito. No domingo a EBD, durante a parte da manhã, provavelmente sou eu ou a Ana Maria que vai passar a escola bíblica. O pastor ainda está a caminho, o voo dele foi adiado de sexta-feira para hoje, devido aí a uns problemas que iria dar na transição aí dos voos. E o pastor incumbiu o Toninho de fazer a abertura aqui nessa noite. O Toninho conversou ontem comigo. Ele não está muito bem de saúde, não tem andado, né? Ele veio aqui, eu creio, hoje cedo, e me pediu para que eu fizesse a abertura. Com esta responsabilidade, eu preferi fazer aqui algo diferente durante o culto hoje. Por quê? Vamos dar uma dinâmica diferente ao culto. Vocês vão observar que o culto, ele vai, a partir do momento que passar aqui para o louvor, ele só vai terminar e só vai parar depois que o pregador, aquele que for o responsável pela pregação, terminar a pregação. Vai ser um culto discorrido aqui na maneira da qual nós vamos adorar a Deus. Para isto, eu gostaria de ler aqui um versículo bíblico para dar ênfase ao que nós viemos fazer aqui hoje. O que nós fazemos aqui todos os domingos. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 11, no verso 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eterna. Amém. Com isso, nós compreendemos que a centralidade do culto é Cristo. Jesus é o centro da adoração da igreja. E, com certeza, esse momento, esse domingo à noite que nós nos reunimos aqui, não é um momento de lazer. Não é um momento de dispersão. Nós precisamos aprender a gerar o culto, a grande celebração, desde quando nós acordamos no domingo. À noite tem culto ao Senhor. À noite eu vou ao templo para cultuar o Senhor. Eu não estou indo para um parque de diversão, eu não estou indo para o cinema, eu não estou indo para um piquenique, eu não estou indo para lugar nenhum, a não ser para um local de adoração. Então, a minha adoração ao Senhor é centralizada em Cristo. Então, que o seu coração esteja preparado, pronto, para dar a verdadeira adoração àquele que merece o louvor e a verdadeira adoração, amém? Não permita que ninguém disperse você. Não permita que outras coisas tire a centralidade de Cristo do culto que você veio a fazer a Ele nesta noite. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a adoração. Eu tenho certeza absoluta que se você ficar na espírito de adoração, crendo na certeza de que você está adorando ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias, aquele que foi enviado para nos resgatar, você vai ter uma semana diferente. Não é porque eu estou falando, é porque a Bíblia fala sobre isso. A nossa adoração começa hoje e nós vamos ter uma semana de adoração ao Senhor, amém? Por isso eu convido vocês a ficarem de pé. Aproveitem a oportunidade agora para entregar o seu coração, a sua vida ao Senhor. Aproveita essa oportunidade para você colocar no altar do Senhor
o seu maior desejo, porque o maior desejo da igreja é adorar ao Senhor, é servir ao Senhor. O maior desejo da igreja é reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. O seu noivo, Ele está próximo, Ele está às portas. Jesus está bem próximo, irmãos. Não podemos dispersar, não podemos tirar os olhos daquele que nos resgatou da escuridão. Então, mantenham-se firmes, porque a cada dia o mundo se levanta contra a igreja, e a cada dia Cristo está mais próximo. Feche teus olhos e oremos ao Senhor. Abba, Pai, é maravilhoso, Senhor, estarmos aqui na sua presença, Pai, como igreja. Pai, é maravilhoso demais compreender que o Senhor, Pai Santo, é a centralidade da nossa adoração. Nos ajuda, Senhor, a compreender, Pai, este mistério de se colocar diante do seu altar, entronizar no Santo dos Santos e adorá-lo em espírito e em verdade. Nos ajude, Senhor, pelo poder do teu Espírito, a adorá-lo em espírito e em verdade, a colocar o nosso coração, Pai, em Ti. Recebe a nossa adoração nesta noite. Recebe, Deus, o nosso louvor. Pai, tudo aqui que fazemos, Senhor, há um motivo. Tudo aqui que fazemos, Senhor, há uma motivação maior, que é adorar o seu Filho, que derramou o teu sangue ali na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor à humanidade, Senhor. Com pecadores somos, em compreender que este amor é muito maior do que nós imaginamos. Por isso, Jesus, nós declaramos nesta noite, te adoramos pela beleza da tua santidade, te adoramos, Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Declaramos aos céus e à terra, só a ti nós prostraremos, só a ti, Deus Santo, nós louvamos e adoramos. Retira de nós, Pai, tudo aquilo que atrapalha o nosso culto ao Senhor. Retire de nós, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de Ti e nos coloca, Pai, na posição da qual Te alegra, e que o nosso sacrifício de louvor chegue às Tuas narinas como um aroma suave e agradável, a fim, Deus Santo, de engrandecer o Teu santo nome. Recebe, Senhor, em nome de Jesus, Pai, todo louvor, toda adoração. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Glória a Deus.
coração dispara e o meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, declare, oh, aleluia, Senhor. Ele me amou. Você tem noção do que é isso? O Senhor, Ele te ama. Ele tem ciúmes de você. Você é precioso demais para Ele. E eu sei por que você está aqui nessa noite. Porque você também ama o Senhor. Porque você também precisa dEle, da graça dEle, do perdão dEle, das bênçãos dEle, do cuidado dEle. Então não canse de falar isso para você mesmo. E principalmente quando estiver difícil. Oh, Ele me amou. Fala. Oh, aleluia, Senhor. Obrigada, Pai, por nos amar. Ele me amou. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Estamos aqui mais um domingo para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Essa semana foi muito engraçada. Antes de eu ler mais escolher essa música que a gente vai cantar agora, eu estava conversando com o Felipe. Falei assim, nossa, tem tanta criança na igreja, está tão bonito de ver as crianças, que no dia da missa da igreja tinha umas 40 crianças nas classes, as professoras estavam tudo doidas. Aí eu falei assim com o Felipe, sim, vai ter que arranjar mais professor, esse ministério tem que crescer. Aí o Felipe falou assim, mas eu acho que as mães não vai querer ser professora não, porque já tem que ficar com os meninos o dia inteiro e ainda ficar na classinha. Falei, mas não preocupa não, que Deus vai levantar pessoas, não vai, irmãos? Em nome de Jesus, porque quanto mais criança, mais linda fica essa casa do Senhor. E tá vindo uma multidão aí que tem meses aí, ó, que o bicho vai pegar nessa igreja. Mais ovelhinhas do Senhor, mais crentes verdadeiros, porque, irmãos, crianças não são mini crentes, elas são crentes de verdade, porque a gente ensina elas desde criança. Eu oro pelo Nicolas antes mesmo dele nascer, então ele já é consagrado ao Senhor. Então continue orando pelas crianças, pelo ministério de louvor, e nós vamos cantar essa música que fala, eu tenho um chamado. Se você ainda não sabe qual que é o seu chamado, talvez seu chamado é ministério infantil. Então, ora a Deus, peça a Ele para te entregar um chamado nas tuas mãos, algo que você vai cuidar de todo o seu coração e que vai ser lindo da gente ver e da gente apoiar também. Amém? Glória a Deus. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. E mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, com tantas aflições eu tenho que enfrentar, pois o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado
problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito pra fazer, não há mais tempo para olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Yeah, 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 Aleluia. No Salmo 92, versículo 1 e 2 diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor real e de noite a tua fidelidade. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta de gratidão ao Senhor, seu compromisso, né, de devolver aquilo de tanto que o Senhor tem te abençoado, terá a oportunidade de trazer aqui ao altar do Senhor e consagrar aqui também a sua vida, a vida da sua família, o cuidado do Senhor com a sua família, com a sua vida, com o partir do pão. Então traga o seu dízimo e a sua oferta.
Nós te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas. Nós somos gratos, ó Pai, por fazer parte dessa igreja de Cristo. Nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de poder te adorar e exaltar o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Aleluias. Glória a Deus. Ficou lindo demais. Eu não sabia cantar essa música, sou eu mesmo. Vocês... Nossa, Deus ficou feliz demais. Vocês cantaram muito lindo. Aleluias. Vamos continuar adorando ao Senhor, declarando Hosana nas alturas. Aleluia. Purifica a nossa vida, Pai. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com amor
santo, santo, santo é o teu nome. Glória a Deus. Essa música é música de cristão mesmo, né? Que crê que o Senhor vai vir. Não é música tipo para qualquer pessoa cantar. É uma música do cristão verdadeiro que acredita que Jesus ele está vivo. Não é de um Deus que morreu e ainda vai ser ressuscitado. Mas essa última canção que a gente vai cantar, ela... Eu já cantei ela muitas vezes, mas durante toda a minha gravidez e até o momento do nascimento do Nicolas, ela fez muito parte da minha vida, porque é muito difícil descansar no Senhor. E eu ficava assim, como é que eu vou fazer isso? Como é que descansa no Senhor? E eu ficava assim, Deus, eu acho que eu mais acredito do que estou descansando, mas eu quero aprender. E eu penso também nas mães que estão no hospital com seus bebês, nas pessoas que estão doentes e nas pessoas que estão sem Jesus. Elas até conhecem Jesus, até amam Jesus, mas não conseguem voltar. E eu não sei como está a sua vida. Como que você veio hoje? Veio com raiva, não queria vir, mas o Senhor sabe por que você está aqui, porque foi Ele que te trouxe. E Ele quer que você descanse nele. Talvez é um pedido que você tem feito há tanto tempo que não acontece nunca. Talvez é a cura de uma coisa que você precisa que também não chega. Mas descansa nele. Eu sei que é difícil, mas o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar sequendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Queremos descansar em ti, Senhor, porque nós precisamos do teu amor, Pai, precisamos do teu abraço, precisamos sentir que nós podemos contar com o Senhor em todo tempo, porque nós somos dependentes do teu amor. Então ensina-nos a descansar em ti, a confiar em ti, porque tudo vai ficar bem. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade
pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, Senhor. Convida a igreja a fechar os seus olhos e pensar naquilo que tem te incomodado. Isso não pode te incomodar, irmão. Sabe por quê? O Senhor, Ele já levou toda a sua dor. A morte de Cristo não pode ter sido em vão se você ficar passando por isso. Então descansa nele, confia nele, entrega a Ele a sua tristeza, a sua mágoa, sua falta de perdão. Entrega a Ele as suas dores. Talvez você não quer nem falar nada, você quer só chorar. Então chore aos pés de Jesus, porque não tem lugar melhor para estar do que diante dos pés do Senhor Jesus. Nessa noite, ó Pai, eu te peço que o Senhor venha não só falar, mas tratar o nosso coração. Ó Pai, eu não sei quem precisa de descanso nessa noite, mas eu sei que o Senhor escolheu essa canção para falar com alguém aqui que precisa desse descanso, que precisa confiar no Senhor, que precisa saber que tudo isso vai passar. Então trata, Pai, nos nossos corações nessa noite. Traga, Senhor, conforto, traga, Senhor, alegria, porque nós sabemos que o choro pode durar toda a noite, mas de manhã a alegria do Senhor é renovada em nossas vidas. É de dia que nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós, tem nos livrado de todo o mal. Continua, ó Pai, a obra que o Senhor já iniciou na vida de cada um que está aqui nessa noite, de cada família que está aqui representada, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem muito mais para fazer, mas nós precisamos descansar em Ti. Nós precisamos declarar que o Senhor é o dono da nossa vida. Então toma o Teu lugar, Senhor, toma o Teu lugar, toma a direção das nossas vidas. Não deixa a gente agir da nossa maneira, do jeito que a gente quer. Toma o Teu lugar. Toma o espaço, Senhor, do nosso coração, que não seja para o mundo, mas seja para louvor e honra do Teu nome. Nós Te louvamos nesta noite, Senhor, não pelo que o Senhor faz por nós, mas porque o Senhor é bom em todo o tempo e tem cuidado do Teu povo, tem derramado graça e misericórdia sobre as nossas vidas. E nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Eu já venho também Te agradecer pela vida do pastor Edson, que estará hoje aqui ministrando em nossos corações, ó Pai. Usa ele, ó Pai, de uma maneira extraordinária. Usa ele, ó Pai, de uma maneira especial, Pai, carinhosa. Que ele possa sentir, ó Pai, o Teu poder se manifestar aqui nessa noite, através, ó Pai, da boca profética que é ele. Ó Pai, que ele não venha falar nada dele, mas que ele venha falar somente o que o Teu Espírito Santo quer que ele diga nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, seja bem-vindo aqui. Fique à vontade, ó Pai, para ministrar na vida de cada um que está aqui nessa noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo o meu amigo o pastor Sérgio, tem que chamar as crianças aqui na frente, né? As crianças. E elas estão vindo já, viu?
Sérgio, e depois o que é que eu tenho que fazer quando elas estiverem aqui na frente? Tá certo. Então, nós vamos orar pelas crianças para que elas possam ir para a salinha delas, não é isso? Então, oremos pelas crianças agora, irmãos. Pai amado, Pai querido, eu quero colocar a vida das crianças em Tuas mãos, que o Senhor possa estar abençoando cada criança, possa estar cuidando, protegendo, guardando e livrando do mal cada uma dessas crianças. Que o Senhor possa estar abrindo a mente e o entendimento delas, para que elas possam entender e compreender o Teu Evangelho, a Tua palavra, e que a semente do Evangelho possa brotar no coração delas e possa enraizar dentro delas, Pai, para a glória do nome de Jesus. E que cada uma dessas crianças possa crescer Te servindo, Te adorando, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. É o que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Amém, crianças. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? A Igreja Batista Manancial é uma das que eu mais gosto de visitar. Não é só porque eu sou amigo do pastor, não, mas eu me sinto bem aqui com os irmãos. Me sinto em casa, né, Sérgio? Mas, amados, eu estava pensando, né, na palavra que eu ia trazer aqui. E essa é uma palavra que eu já preguei lá na Igreja Batista da Serra, onde eu sou pastor. Eu já preguei essa palavra. E eu entendi que essa palavra também seria propícia aqui para a Igreja Batista Manancial. E eu voltei novamente, hoje à tarde, a preparar novamente o mesmo texto bíblico, a mesma mensagem, né? Com alguns detalhes, e entendo que Deus tem algo a falar conosco por meio dessa passagem bíblica. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira epístola de João. Em Bíblias bem antigas, se vocês pegarem uma Bíblia bem antiga, lá daquelas dos anos 40, 50, né? Até os anos 60, por ali, aquelas traduções bem antigas, e você abrir nessas cartas finais da Bíblia, você vai ver escrita lá, Primeira Epístola Católica de João. Nas Bíblias mais antigas, vai estar escrito assim, o subtítulo, né? Primeira Epístola Católica de João. É claro, porque o termo católica quer dizer universal, né? Então, é uma epístola universal porque ela não foi escrita para uma igreja específica, como as cartas de Paulo, geralmente, né? A igreja em Roma, a igreja em Corinto, a igreja de Filipenses, ali é uma igreja específica. E essas cartas, como Tiago, João, 1ª e 2ª Pedro, Judas, essas cartas elas não foram escritas para uma igreja específica. Por isso que elas são chamadas de cartas católicas ou universais. Capítulo 2, irmãos. Primeira Epístola de João, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 6. Capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 6, eu vou ler na versão NAA, que é a versão que eu estou usando. Diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo,
o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Irmãos, eu dei um título para essa mensagem, e o título é o seguinte: como saber se eu conheço a Jesus? Como saber se eu conheço a Jesus? Como saber se eu verdadeiramente sou um crente, sou uma pessoa nascida de novo, um crente de verdade, que eu conheço de fato a Cristo? Esse é o título da nossa mensagem nessa noite. Nós vemos nos 2 primeiros versículos desse capítulo que Deus estabeleceu para os cristãos um advogado junto a si próprio, Jesus Cristo, o justo, o qual há o pagamento pelos pecados dos crentes do mundo todo. João nos diz aqui, né? Essa obra intercessória é feita por Jesus em favor daqueles que o conhecem como Salvador. Considerando, entretanto, que ela ocorre nos céus, longe de nossa vista, a gente não consegue ver, é algo invisível a nós, perguntamos: de que maneira podemos saber se nós realmente conhecemos a Jesus e que somos beneficiados por sua intercessão? Essa pergunta tinha uma importância ainda maior para os crentes da Ásia, a quem João escreve essa carta, pois eles estavam sofrendo o assédio de falsos mestres que afirmavam conhecer a Deus e a Cristo de uma forma mais profunda do que eles. O apóstolo João considerava as ideias daqueles mestres falsas e perigosas. Para ajudar os crentes a discernir o verdadeiro conhecimento de Deus, João agora apresenta um critério, um teste moral, para que pudessem avaliar a afirmação daqueles falsos mestres. Quando João escreve essa carta, irmão, para aqueles crentes da Ásia, e quando a gente fala Ásia na Bíblia, quando você vê essa palavra Ásia lá na Bíblia, não pense que ele está falando lá da região do Japão, da China ou da Coreia, não. Ele está se referindo à região que hoje é o país chamado Turquia, né? Ali estavam aquelas 7 igrejas do Apocalipse, para quem João escreve, né? Igreja de Éfeso, Esmirna, ficava justamente naquele território onde hoje é chamado país Turquia, que a gente conhece como Ásia na Bíblia, Ásia Menor. E João escreve para várias igrejas daquela região. E lá estava ocorrendo um problema sério de heresia, de doutrina falsa, de ensinamento falso. E a principal heresia que existia lá naquela época, na época de João, que estava entrando nas igrejas, era chamado de gnosticismo, da onde vem a ideia, da onde vem gnoses, conhecimento. Eles diziam que tinham um conhecimento profundo, superior aos dos crentes. E essa doutrina, eles tinham alguns ensinamentos perigosos para a vida dos crentes.
Por exemplo, eles diziam que o corpo não serve para nada, que esse corpo aqui de carne e osso não presta para nada, e que se o corpo não serve para nada, você pode fazer o que quiser com o corpo. Então você podia se prostituir, adulterar, fornicar, se embriagar, fazer tudo de ruim, todo tipo de pecado que você imaginasse com o corpo, porque a doutrina gnóstica dizia que o corpo não presta para nada. E se o corpo não presta para nada, aí entrava o ensinamento pernicioso. Deus não se encarnou. Deus jamais poderia ter se feito carne, porque a carne é má, o corpo é mau, o corpo não presta. Então o Cristo, o Messias prometido de Deus, não é carne. Esse era o principal ensinamento da seita gnóstica. Então Deus não se fez carne para vir a esse mundo, porque o corpo é mau, a matéria é má, a matéria não presta. Então Deus não poderia ter assumido a matéria, o corpo físico. Eles diziam isso. E por causa disso, por ensinarem que o corpo é mau, que o corpo não presta, não é? É a doutrina grega. Eles diziam: você pode fazer o que você quiser com o corpo. Você pode adulterar, fornicar, mentir, se embriagar. Você pode praticar todo tipo de pecado que você quiser, porque esse corpo não presta, só o que presta é a alma. E infelizmente, por algum tempo, a gente viu muitos crentes, de forma inconsciente, repetindo essa heresia. Ah, não, Deus não está preocupado com esse corpo, não, Deus só quer a alma. A gente viu muitos crentes durante muito tempo, de forma inconsciente, repetindo a mesma heresia do primeiro século. Deus está preocupado com o corpo. O corpo é importante. É tão importante que o Espírito Santo habita onde? No corpo. O corpo é o templo de quem? Do Espírito Santo. Por isso que o corpo tem que ser santificado. Paulo diz, né? Vejamos agora o que o apóstolo nos ensina por meio dos versículos. Por meio desses versículos, irmãos, que ele descreve aqui, do 1 ao 6. Ele começa no versículo 1, né? Dizendo: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Para que vocês não pequem. Nesse versículo, o apóstolo João apresenta a obra de Cristo como advogado, né? Incluindo o versículo 2, né? A segunda parte do versículo 1. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, ele começa apresentando a obra de Cristo como advogado, como intercessor dos crentes junto ao Pai. Aqui nesse versículo, João nos mostra que uma das maiores dificuldades que os crentes sinceros, verdadeiros e fervorosos encontram na vida cristã é de lidar com seus próprios pecados, seus próprios fracassos em agradar a Deus. Essa é uma das dificuldades que nós temos e que nós enfrentamos como crentes em Jesus, lidar com os nossos próprios pecados, com os nossos próprios fracassos. Quando um crente sincero e verdadeiro peca, a sensação de culpa, de derrota e desânimo pode deixá-lo abatido por muito tempo, durante o qual ele vivencia uma luta entre o desespero e a esperança. A vontade de Deus expressa aqui nesse versículo é que o crente não cometa pecado. É isso que ele deixa claro aqui. Não é para a gente pecar. João deixa claro aqui nesse versículo que sua carta tem um propósito prático, que os cristãos não pequem. Aprendemos por meio da declaração do apóstolo João que Deus nos deu a Bíblia, que é a sua palavra inerrante, para que aprendamos a não pecar,
A Bíblia nos revela a santidade de Deus, nos avisa dos castigos que sobrevirão aos transgressores, registra exemplos de castigo e punição dos ímpios, como o dilúvio na época de Noé e a destruição das cidades impenitentes de Sodoma e Gomorra, que foram juízos divinos derramados sobre a terra para castigar o pecado. Também revela o amor de Deus por nós, a ponto de mandar Jesus Cristo, e ainda registra as promessas de Deus aos que permanecerem fiéis e obedientes aos mandamentos do Senhor. Tudo isso com o propósito de nos advertir e nos afastar do pecado. Porque o propósito divino é que a gente não peque. Mas João diz também no versículo 1, na segunda parte do versículo 1, João diz: mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Essa frase dita pelo apóstolo João expressa uma possibilidade, não algo que fatalmente irá ocorrer. João reconhece essa possibilidade. Para o apóstolo, o pecado na vida do crente é um acidente e não a situação normal em que o cristão vive. O que João está dizendo é que o crente, pela graça de Deus, pode levar uma vida onde o pecado é acidental e não normal. O pecado não pode ser normal na nossa vida. O pecado na vida de um cristão tem que ser um acidente, não uma prática normal, não algo comum. É claro que aí ele reconhece também que é impossível vivermos uma vida sem pecado. Ele reconhece a possibilidade que os crentes pecam, porque ainda não são perfeitos aqui nessa vida, né? Vejam, meus irmãos, que João reconhece, a possibilidade de um crente regenerado cometer pecado. O apóstolo deixa subentendido aqui nesse versículo que não seremos impecáveis aqui nessa vida. E que se viermos a cometer algum pecado, como crentes sinceros e verdadeiros, devemos lembrar que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, se você cometer algum pecado, se eu cometer algum pecado, a gente não pode cair no desespero. Alguns crentes às vezes se desesperam, e pensam que não tem mais jeito, que não tem mais esperança. Não, irmãos. João disse que se isso acontecer, não é para você se desesperar. Não é para você perder a esperança. Não é para você pensar que tudo acabou. Não. Lembre-se que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, e Ele é o justo. Ele é o justo. Se nos lançarmos aos pés de Jesus Cristo e verdadeiramente arrependidos, confessarmos os nossos pecados, Ele é que intercede por nós diante do Pai. Ele é o nosso advogado diante de Deus e nos garante o perdão. Não importa o pecado que você tenha cometido, se você se lançar aos pés de Jesus, arrependido, existe perdão para você. Não importa o pecado que você cometeu. O nosso advogado diante de Deus é Cristo. É Ele que intercede pelos crentes. E Ele nos garante o perdão. Versículo 2, meus irmãos, diz: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios,
mas também pelos do mundo inteiro. Ao dizer que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, o apóstolo João faz uso da linguagem cerimonial do Antigo Testamento, quando animais eram sacrificados e o sangue derramado como pagamento pelo pecado. Ele está usando a linguagem do Antigo Testamento. A lei de Deus, lá no Antigo Testamento, dizia que a alma que pecasse, essa tinha que morrer. A morte é uma consequência do pecado. É o salário pago pelo pecado. O pecado, meus irmãos, é a transgressão da lei moral de Deus. João diz isso aqui nessa epístola, né? Mas na frente ele vai dizer, o pecado é a transgressão da lei. E por isso é uma afronta ao caráter justo e santo de Deus. O pecador traz sobre si a condenação da morte eterna. Porque a lei de Deus exige isso. Condenação para o pecado. A lei de Deus exige uma penalidade para o pecado. Por isso que quando o ser humano pecou lá no Éden, quando Adão pecou, a morte entrou no mundo. É o que diz a Bíblia. Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 5, né? Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O salário do pecado é a morte, a Bíblia diz. João está usando a linguagem do Antigo Testamento, do cerimonial lá, do templo, bem antes do templo, do tabernáculo, lá com Moisés, aonde diariamente sacerdotes tinham que oferecer sacrifício, sacrificar animal, derramar o sangue e aspergir o sangue sobre o altar, sobre o propiciatório. E em um compartimento, né? Existiam lá, no caso do templo, existia lá 3 compartimentos: o átrio aonde o povo ficava, o santo lugar aonde só os sacerdotes entravam diariamente, cada um de acordo com o seu turno, para oferecer sacrifício. E existia um compartimento mais íntimo, mais profundo, chamado de Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar. Nesse compartimento, só o sumo sacerdote poderia entrar, e não era todos os dias. Era uma vez por ano. Uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava nesse compartimento, aonde ele sacrificava o animal, derramava o sangue, e ali ele oferecia como sacrifício a Deus aquele sangue, aquele sacrifício, pelos pecados dele e pelos pecados do povo. Era o dia da expiação. Aquele sangue simbolizava que o pecado dele e os pecados do povo estavam sendo expiados. Era a forma de manifestar o perdão. João está se referindo a essa linguagem lá do Antigo Testamento, irmãos, quando ele diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E de acordo com o que está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 22, sem derramamento de sangue não há remissão. Para haver remissão de pecado, tinha que haver derramamento de sangue. Por isso, uma vítima inocente tinha que morrer. Uma vítima inocente. O animal que era sacrificado diariamente no santo lugar era uma vítima inocente. O animal que era sacrificado no dia da expiação, uma vez por ano, era uma vítima inocente. E de acordo com o critério da lei de Moisés, aquele animal tinha que ser perfeito, não podia ter nenhum tipo de defeito físico, não podia ser cego, aleijado, não podia ter uma unha quebrada, não podia ter uma orelha torta. O animal tinha que ser perfeito para o sacrifício, para o derramamento de sangue. Porque aquilo era uma simbologia, aquilo era um tipo que apontava para Cristo.
que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, tinha que haver derramamento de sangue. É por meio da morte de um inocente, do sacrifício de um inocente, do derramamento de sangue inocente que o pecado é perdoado. É por isso que o apóstolo João está dizendo aqui nesse versículo que Jesus Cristo é o sacrifício providenciado pelo próprio Deus, que satisfaz a justa ira divina pelos nossos pecados e desvia essa ira de sobre nós, apaziguando a Deus e nos reconciliando com Ele. Irmãos, se a gente analisar a história bíblica, o que está lá no Antigo Testamento, como figura, como tipo, e o sacrifício que Jesus fez na cruz, você vai ver que Jesus cumpre nos mínimos detalhes o ritual do Antigo Testamento. Por exemplo, quando Jesus morre, qual era a festa que se comemorava? No dia da morte de Jesus, qual era a festa que se comemorava em Israel? Era dia de quê? O pessoal confundiu aqui na nossa cultura com o coelhinho, né? Era Páscoa. Jesus morre no dia da Páscoa, quando o cordeiro pascual era morto, sacrificado. Até a hora, é a hora do sacrifício. Porque na hora sexta, como diz lá na Bíblia, que quer dizer meio-dia, ele é colocado na cruz. Até a hora nona ele está na cruz. Na hora nona, que quer dizer 3 horas da tarde, ele morre. Sabe o que é que acontecia nessa hora, lá em Israel, em Jerusalém? 3 horas da tarde, o sacerdote estava lá no altar do sacrifício, matando o animal e derramando sangue. O sacrifício sendo oferecido a Deus, o sacrifício expiatório pelos pecados. Até na hora, Jesus está cumprindo o ritual do Antigo Testamento. Porque ele morre na hora nona. Na hora nona ele morre na cruz. A ceia que a gente celebra uma vez por mês, né? Geralmente das nossas igrejas, vem da Páscoa. É no dia da Páscoa que ele está reunido com os discípulos, lá para comer a Páscoa, que ele estabelece a ceia do Senhor. Vem da Páscoa. E na ceia nós relembramos o sacrifício, a morte dele, até que ele venha. Então veja que João está apontando para isso. João está dizendo que Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que está lá no Antigo Testamento. João está dizendo que tudo aquilo que está lá, a propiciação, o propiciatório, que é a bacia, né? A tampa lá, onde ocorria a propiciação, onde o sangue era aspergido, existia lá esse utensílio no templo chamado de propiciatório, aonde a propiciação era feita. Tudo aquilo está apontando para Cristo. João está dizendo aqui, olha, tudo aquilo está apontando para Cristo. Jesus Cristo é o único sacrifício que satisfaz a justiça de Deus e aplaca a ira divina. E ele fez isso pelos crentes do mundo inteiro. Ele perdoou os pecados dos crentes fiéis de todas as partes do mundo. É o que João está dizendo. Ele é a propiciação. Ele é o sacrifício que satisfaz a justiça divina e aplaca a ira de Deus contra o pecado. Versículo 3, meus irmãos. Diz assim: e nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Olha aí. Aqui nesse versículo, meus irmãos, o apóstolo
João contesta o conhecimento intelectual defendido pelos falsos mestres aos quais está combatendo aqui nessa carta, apelando a um conhecimento prático de Cristo, que se expressa na guarda dos mandamentos do Senhor. A referência é aos mandamentos de Deus que nos foram revelados e registrados infalivelmente nos escritos bíblicos. João está se referindo àqueles mandamentos morais que são o resumo da vontade divina em relação ao culto, à vida moral, social e familiar do ser humano. Guardar esses mandamentos significa obedecê-los, praticá-los, viver de acordo com eles. Aqui nesse versículo, João está nos dizendo que o verdadeiro cristão é aquele que anda em obediência aos mandamentos de Deus. Obviamente, irmãos, isto não significa a perfeição absoluta aqui neste mundo. O que o apóstolo está dizendo é que os verdadeiros cristãos são aqueles que lutam, que se esforçam de acordo com a capacidade da fraqueza humana para viverem uma vida santa, uma vida de obediência a Deus. Os verdadeiros crentes são conhecidos pela obediência aos mandamentos de Deus. É o que diz João aqui, nesse texto. Versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Olha aí. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Após estabelecer que o verdadeiro conhecimento de Deus não pode ser divorciado da conduta moral, João aplica as implicações desse fato como um teste para sabermos quem conhece realmente a Deus e quem não conhece. Quem conhece de fato a Deus, quem é um crente de verdade, quem é um cristão mesmo de fato e quem não é. É um teste para sabermos quem é convertido mesmo e quem não é. Para o apóstolo, aqueles que conhecem verdadeiramente a Deus, aqueles que verdadeiramente são cristãos de fato, aqueles que são cristãos de fato, demonstram isso por meio de uma vida santa, de obediência aos mandamentos do Senhor. De acordo com o apóstolo João, o verdadeiro relacionamento e intimidade com Deus são demonstrados por meio da vida de obediência aos mandamentos. O apóstolo nos ensina aqui nesse versículo que uma pessoa pode ter um grande conhecimento intelectual e teórico sobre Deus. Pode até conhecer as Escrituras e o que elas ensinam, e mesmo assim ser um mentiroso, e a verdade do Evangelho não está nessa pessoa, pois não vive em obediência aos mandamentos de Deus. Alguém pode conhecer muito sobre a Bíblia, muito sobre Jesus, muito sobre o Evangelho, e não ser um crente. E não ser um crente. Porque ser um cristão, ser um servo do Senhor, um discípulo de Cristo, não tem a ver com conhecimento teórico, intelectual, mas sim com a vida transformada. E a vida transformada é demonstrada por meio da obediência a Deus.
Eu lembro de uma amiga crente lá do Nordeste, do estado vizinho ao meu, estado de Pernambuco, que conversando comigo, se aconselhando comigo, como a gente está distante, foi um aconselhamento via celular, né? Via WhatsApp. O avanço tecnológico nos proporciona isso, né? E ela falava de um moço que pretendia namorar com ela e que se dizia crente, mas que queria praticar coisas, queria ter uma conduta que não condizia com a fé cristã, com aquilo que o Evangelho nos ensina. E aquele moço dizia para ela o seguinte, citava textos da Bíblia para justificar o pecado. E dizia para aquela irmã, olha, não, mas Jesus disse que a gente é pecador. Jesus disse que a gente peca. A gente não é perfeito, não. Veja, irmãos, como as pessoas, como aquele moço, ele usava da Bíblia para querer justificar o pecado, a conduta errada, a prática pecaminosa. Citava textos da Bíblia. Veja, como alguém pode até citar textos, conhecer o que a Bíblia diz, saber o que a Bíblia ensina, e mesmo assim não ser um crente de verdade. Não ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Não ter sido regenerado, não ser uma nova criatura. Ter apenas o conhecimento teórico, intelectual. Ele sabe o que está aqui, mas o que está aqui não transformou a vida dele. É isso que João está nos dizendo. É isso que João está dizendo aqui nesse versículo. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso. E a verdade não está nele. A verdade do Evangelho não está nessa pessoa, pois não vive em obediência aos mandamentos de Deus. Ainda que ele conheça a Bíblia, ainda que ele cite versículos bíblicos de cor, ainda que ele tenha lido a Bíblia toda, mas se ele não vive uma vida de obediência, ele não é um crente verdadeiro. A verdade do Evangelho não está nessa pessoa. É o que João nos ensina aqui. É o que o apóstolo está nos dizendo aqui nesse texto. Então, irmãos, a gente não pode se iludir, muitas vezes, com pessoas que sabem muito da Bíblia, que têm muito conhecimento teórico do Evangelho, que sabem muita coisa sobre Jesus, sobre Deus, mas que quando você olha para a vida dela, você não vê transformação, você não vê obediência à palavra de Deus. E João nos adverte aqui sobre isso. Versículo 5, meus irmãos. Olha o que diz. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Essa é a parte A do versículo. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Enquanto a verdade não está presente, de fato, na vida daqueles que vivem em desobediência à palavra de Deus, João nos ensina aqui nesse versículo que o amor de Deus verdadeiramente tem sido aperfeiçoado na vida daqueles que vivem em obediência à palavra. Veja o contraste, irmãos. A verdade não está na vida daqueles que não obedecem à palavra, que não guardam os mandamentos. Mas em contraste com isso, o amor de Deus é aperfeiçoado na vida daqueles que guardam a palavra de Deus, ou seja, que vivem em obediência à palavra de Deus.
na vida dos obedientes, o amor de Deus é aperfeiçoado. É o que João nos ensina. O que o apóstolo João está nos dizendo aqui nesse versículo é o seguinte: o amor de Deus por nós, que consistiu em mandar seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados, alcança seu objetivo pleno naqueles que isso demonstram pela obediência à palavra de Deus. Ou seja, o amor de Deus atinge o seu alvo pleno, supremo, o seu objetivo, atinge a sua finalidade naqueles que isso demonstram por meio da vida de obediência a Deus. É a vida de obediência a Deus que João está nos chamando a atenção aqui. João está mostrando que é a obediência que demonstra quem é quem. É a vida de obediência aos mandamentos de Deus que demonstram quem de fato está seguindo a Jesus e quem não está. Notemos mais uma vez que não é perfeição o que João tem em mente, mas uma vida que, no geral, se caracteriza pela obediência, santidade e desejo de servir ao Senhor. A vida de obediência tem a ver com a santidade, irmãos. Viver em obediência a Deus é viver em santidade de vida. E há um texto muito forte lá do autor de Hebreus, né? O autor desconhecido lá da Epístola aos Hebreus vai dizer para nós algo interessante sobre santidade, lá no capítulo 12, se eu não estiver enganado, versículo 14, que diz assim, ó: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. A vida de obediência a Deus tem a ver com vida de santidade. É viver em santidade, é viver uma vida santa. E a palavra santo na Bíblia, irmãos, não tem a ver com os altares, não. Santo quer dizer separado, consagrado, para um propósito específico. Santo não quer dizer sem pecado, porque nós não seremos sem pecado aqui nessa vida. Nós temos dentro de nós uma natureza pecaminosa. Então, sem pecado aqui nessa vida nós não seremos. Nós seremos um dia, quando Jesus voltar e o nosso corpo ser transformado. Aí nós seremos sem pecado. Mas santo quer dizer separado, consagrado. Viver uma vida santa quer dizer viver uma vida separada para Deus. Uma vida consagrada a Deus, em obediência a Deus. Isso é ser santo. Isso é ser santo, isso é viver em santidade. É viver para Deus. Uma vida consagrada a Deus, em obediência a Deus. É isso que João está nos chamando aqui, é isso que João está nos ensinando. João está falando que os verdadeiros cristãos são aqueles que vivem essa vida santa, de obediência ao Senhor, essa vida consagrada a Deus. Versículo 5, irmãos, a parte B. Tem aí a frase final. Tem a frase final aí do versículo 5, que diz assim, ó: nisto sabemos que estamos nele. Nisto sabemos que estamos nele.
E apesar dessa frase aparecer no final do versículo 5, ela serve de introdução ao teste moral prático que João vai introduzir no versículo 6. Essa frase é uma introdução do 6º versículo. Embora ela esteja no final do versículo 5, ela está introduzindo o versículo 6. A expressão nisto, portanto, refere-se ao que se segue e não ao que veio antes. Então vejamos aí o que é que João nos diz no versículo 6. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Leia a parte final do 5 junto com o versículo 6, que aí você vai ver que a parte final do 5 e o versículo 6 se completam. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aqui nesse versículo, o apóstolo João acrescenta um outro aspecto prático do verdadeiro conhecimento de Deus e que também serve de teste para os que dizem que estão em Cristo e que permanecem nele. Aí João está fazendo um teste. Espera aí, vocês dizem que estão em Cristo, né? Vocês dizem que permanecem nele. Então vamos ver se vocês passam nesse teste. Permanecer em Cristo, aqui na carta de João, é a mesma coisa que crer nele, conhecê-lo e ter comunhão com ele. Essa expressão, permanecer nele, descreve a união vital e orgânica que existe entre o verdadeiro crente e seu Salvador. Obviamente, meus irmãos, essa relação produz o inevitável dever de andarmos como Cristo andou. E é aqui que reside o teste moral que João coloca diante dos falsos mestres que se gabavam de conhecer e estar em Cristo. João está propondo um teste moral para mostrar que aqueles falsos mestres aos quais ele está combatendo aqui nessa carta não eram verdadeiros crentes. Mas que de fato e de verdade eles não estavam em Jesus. Devemos andar assim como Jesus andou, é o que João diz. Os verdadeiros crentes devem andar assim como Jesus andou. E como foi que Jesus Cristo andou, irmãos? Como foi que Jesus andou, né? Ele andou em plena obediência ao Pai. Não é isso que está lá nos evangelhos? Não foi isso que ele disse? Eu não vim para fazer a minha própria, o quê? E sim a vontade de quem? Do Pai, daquele que me enviou. Ele viveu em plena obediência ao Pai. Os autores do Novo Testamento, se eu não me engano, Filipenses ou Hebreus, se eu não estiver enganado, acho que deve ser Hebreus, não tenho certeza, vai dizer que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Se eu não me engano, está lá em Filipenses 2. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, como foi que Jesus andou? Ele andou em plena obediência ao Pai. Esse foi o aspecto da vida de Jesus Cristo que mais o caracterizou como homem aqui nesse mundo. Por isso, assim como Jesus Cristo, aqueles que dizem que permanecem nele, devem também viver uma vida de obediência a Deus. Assim como Jesus Cristo, aqueles que dizem que permanecem nele, ou seja, que são crentes, que são cristãos, que têm comunhão com ele,
devem demonstrar isso por meio de uma vida de obediência a Deus. Nós devemos andar assim como Jesus andou. E Jesus foi obediente aos mandamentos do Pai. Jesus guardou a palavra do Pai. Jesus obedeceu a palavra do Pai. Jesus foi obediente até a morte ao seu Pai. E se eu sou de fato um cristão, um discípulo de Jesus Cristo, eu também tenho que viver uma vida de obediência. Eu também tenho que guardar a palavra de Deus. Eu também tenho que ser obediente até a morte aos mandamentos de Deus. E eu concluo, irmãos, essa mensagem dizendo que a vontade de Deus é que tenhamos uma vida pura e santa, que não pequemos. Ele sabe, meus irmãos, que não conseguimos viver absolutamente sem pecado aqui nesse mundo, pois pecamos até em pensamento. Porém, Deus espera de nós uma vida na qual o pecado não seja a característica maior. Assim, aqui temos mais um teste que mostra quem são os verdadeiros crentes. Essa pessoa que se diz crente tem essas características que João nos apresenta aqui. Ela ou ele ama a Cristo e obedece aos seus mandamentos. Esse é um dos critérios que João nos apresenta. Se cair algum dia em pecado, sabe que tem um advogado junto ao Pai, e isso leva a levantar-se e a prosseguir na busca de uma vida santa. São critérios que João nos dá aqui, para mostrar quem são os verdadeiros cristãos e quem não são, e aqueles que não são. E por fim, o conhecimento verdadeiro de Deus não se resume em acreditar intelectualmente em determinadas doutrinas, mas é um conhecimento prático que se expressa por meio de um andar obediente à vontade de Deus revelada nas Escrituras. Ser crente, irmãos, não consiste simplesmente em acreditar em determinadas doutrinas, em acreditar em um determinado credo. Não. Tem pessoas que, se você olhar para a crença delas, as doutrinas delas, você não tem nada do que dizer. São ortodoxas, creem em doutrinas certinhas que estão de acordo com a Bíblia. Mas quando você olha para a vida delas denuncia que elas não são crentes. Alguém pode crer em doutrinas corretas da Bíblia, a pessoa pode acreditar em tudo certinho, tudo correto, de acordo com a Bíblia, mas a vida dela não está de acordo com aquilo que ela crê, com aquilo que ela professa. Então, ser crente não é a questão de crer intelectualmente em determinadas doutrinas. É claro, nós temos que crer na verdade. Nós precisamos acreditar na verdade, naquilo que a Bíblia nos ensina. Mas a verdade precisa transformar a nossa vida. Porque não é uma questão de conhecimento teórico. Não é a questão como você tem o conhecimento de português e de matemática. Não. O conhecimento do Evangelho precisa transformar sua vida. O conhecimento do Evangelho é um conhecimento transformador, que transforma, que liberta, que muda a vida das pessoas. Não é conhecimento teórico. Ser crente não tem a ver com teoria. Conhecer o Evangelho não tem a ver com conhecimento teórico, tem a ver com vida, com prática, com vida transformada. Conhecer na Bíblia não tem a ver com teoria. O verbo conhecer na Bíblia tem a ver com relacionamento, com intimidade.
E lá no capítulo 17 do Evangelho de João, ele vai dizer que a vida eterna consiste em quê? Em conhecer a ti, ó Pai, não é isso? Como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. É nisto que consiste a vida eterna. Conhecer o Pai e a Jesus Cristo. Conhecer, ou seja, ter intimidade, ter um relacionamento com Ele. O verbo conhecer na Bíblia é isso. É diferente do nosso sentido aqui. Porque fala de intimidade, conhecimento íntimo, profundidade. É tanto assim que quando a Bíblia quer descrever que o esposo teve relação sexual com a sua esposa, a Bíblia usa o verbo conhecer. Está lá em Gênesis. Está lá em Gênesis, quando diz, olha, e conheceu sua esposa. E ela gerou um filho. Está lá, a Bíblia usa o verbo conhecer para descrever o relacionamento sexual, porque conhecer tem a ver com intimidade, relacionamento. Conhecer a Deus significa ter intimidade com Ele, ter um relacionamento com Ele e ter sido transformado por meio desse relacionamento. Os verdadeiros crentes, João está dizendo, são conhecidos por meio dessa vida de obediência, da transformação que houve no seu coração e que eles demonstram essa transformação vivendo em obediência aos mandamentos de Deus. Uma pessoa que não vive em obediência aos mandamentos de Deus, que não guarda a sua palavra, de acordo com o critério de João, ela não é crente de verdade. Ela não é regenerada, ela não nasceu de novo. Ela não é um verdadeiro crente, de acordo com o critério de João. Então, meus irmãos, que eu e você, que cada um de nós, possamos viver essa vida de obediência e de santidade. Que eu e você, que cada um aqui, possa se esforçar e lutar para viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus, para guardar a palavra de Deus na sua vida, para viver em obediência a Deus em todas as áreas e aspectos da sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Pai amado, Pai querido, Pai, aplique essa palavra em nossos corações. Que o Espírito Santo aplique essa mensagem no coração de cada pessoa, de cada crente que está aqui nessa noite. Aplique essa mensagem dentro de nós e nos ajuda a viver de acordo com a Tua vontade. Nos ajuda a viver de acordo com a Tua palavra, de acordo com os Teus mandamentos. Em nome de Jesus. Nos capacita por meio do Espírito Santo a vivermos essa vida de obediência e de santidade diante de Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos encerrar o culto nesse momento com a bênção apostólica. Amém? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja diz: está encerrado o nosso culto.